E aí, querido ouvinte, você tá aqui no sétimo episódio do SenaCast. Hoje, no dia 16/6/2020, a gente vai falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente se você é carioca. Isso mesmo. No dia que ele completa 70 anos, a gente vai fazer um episódio especial dele, nosso querido Maracanã. Inaugurado no dia 16 de junho de 1950, o estádio Jornalista Mário Filho, mas que todo mundo conhece como Maracanã ou como Maraca, completa hoje os seus 70 anos. Construído aqui no Rio de Janeiro, né? Próximo, na Zona Norte, mas é bem próximo da Central, são umas 5 estações. É um dos estádios mais famosos do mundo pelo simples fato de ter no currículo dele assim uma Olimpíada, né? E 2 Copas do Mundo. A de 2014 e a de 1950, se eu não me engano. É de 1950, já porque ele foi criado, né? Idealizado pra Copa do Mundo de 50, né? Enfim, o episódio de hoje vai ser pra mim, né? Pra gente conversar, pra mim contar pra vocês. Eu, como carioca, nato, babador de ovo do Rio de Janeiro, mais do que todo mundo desse estado, eu acho. Contar um pouco da minha vivência com esse gigante do futebol. E ela começa há muito tempo atrás. Todo mundo sabe, ou todo mundo que é carioca, que quem não mora no centro, né, mora na Baixada, mora na Zona Norte, por aí, anda de trem, que é o melhor, todo mundo sabe que é o melhor meio de transporte para poder se locomover pelo Rio de Janeiro, já que os ônibus são uma desgraça e demoram horas para poder chegar. E também é um dos meios, entre muitas aspas, mais 5, mais seguro e mais rápido, né? Como eu já falei. Quando você vai chegando na estação Maracanã, você consegue, entre a estação Maracanã e a próxima, que eu esqueci o nome por sinal, me desculpa, Supervia, não tenho informação. Enfim, entre o trajeto Maracanã e Central, você consegue ver o tamanho do Maracanã de longe. Pra quem nunca foi no Maracanã, quem tá ouvindo aqui de outro estado ou de outro país, mano, o Maracanã, ele não tem como ser explicado. Todo mundo já viu o Maracanã alguma vez na vida. Ou seja, na abertura das Olimpíadas, ou seja no Pan-Americano, ou na final da Copa que a Alemanha meteu 1-0 na Argentina nos últimos minutos. Uma hora ou outra você chega no Maracanã, ou seja nos jogos, enfim. Mas só quem viveu, só quem entrou no templo sabe qual é a sensação de entrar nisso. O Maracanã, atualmente, ele é... Vamos dizer que ele é a casa do Flamengo, porque o Flamengo está no consórcio junto com o Fluminense para poder manter o estádio, né? Mas o estádio é da prefeitura. E lá muitos clubes cariocas e estrangeiros já conseguiram títulos. Flamengo mesmo, meu time do coração, por sinal. Então, se eu puxar uma sardinha pro Flamengo aqui, é porque a minha experiência foi como torcedor do Flamengo. Conquistou ano passado a Supercopa, se eu não me engano. Muitos títulos lá. Inclusive, que não é título, mas eu gosto de lembrar sempre, o 5-0 no Grêmio, pela Libertadores. Aquele dia eu não vou esquecer de jeito nenhum. Não estava no Maracanã, infelizmente, porque o ingresso é um fígado, né? R$ 250 a meia, mas enfim, deixa isso quieto. Mas só de saber que foi no Maracanã, de casa, perfeito. Rio de Janeiro, ó, caiu no Maraca, o Flamengo fuzila. Enfim, nossa história começa ceninha com os seus... Vamos começar do começo agora direito. Minha mãe, ela sempre gostou de caminhar no centro do Rio. Pra quem não sabe, eu moro na Baixada, aqui, Duque de Caxias, caxiense do sangue, mas eu nasci no Rio, nasci na capital. Todo mundo sabe que Caxias é uma cidade boa, teoricamente, tem preços bons de comércio e tal, mas tem uma coisa no centro do Rio que pros paulistas equivale a 25 de março, que é a nossa querida, famosa Uruguaiana. Que é basicamente o quê? São vários, na época, né? Ainda mas deu uma diminuída. São vários
tipo, várias ruas, é tipo um mini bairro dentro da capital, dentro do centro do Rio, onde tem venda de tudo, vende coisa da China, vamos ser, coisa pirata, vamos ser bem sincero com vocês. Sapato, jogo, cabo de carregador, celular, roubado, aquela coisa, aquele lugar é o mundo, pra quem ganha pouco, aquilo lá é incrível, você volta de lá com um monte de coisa pra poder revender e o caralho, é uma coisa incrível. Então minha mãe, senhora Sena, como ama bater perna, desde pequeno sempre instigou o Seninha a ir junto com ela bater perna na Uruguaiana. Ah, filho, vamos comprar coisa. Ah, vamos comprar coisa. E Seninha, né, desde muito novo, sempre frequentou o incrível serviço da Supervia, né? Que você em 40 minutos sai de Caxias e tá na Central, que é basicamente onde o mundo gira. Onde vocês conhecem do Rio de Janeiro, né? Então, Seninha, nessas idas e vindas, né? Porque você tem que ir e voltar pela linha do trem, sempre olhou pro Maracanã de fora, aquele sentimento de, poxa, queria tanto um dia estar ali, não sei o quê. Porra, o estádio do Rio de Janeiro, o estádio do meu time do coração, Flamengo, bababá. Até então, o Seninha não sabia que ele ia virar vidrado pelo Flamengo e iria fazer loucuras. Enfim, nessa época ele não sabia disso ainda. Então sempre foi uma sensação pro Seninha, tipo, caramba, como eu queria ir lá, mas não sei o quê. Colocava um monte de defeito. Até então, chegou um incrível, perfeito, lindo dia, 12 de outubro de 2014. Seninha tava com quantos anos? Não sei. 2014? 8 ou 9 anos, eu não sei quantos Seninha tinha. Não vou fazer conta aqui porque eu sou burro. Mas, dia 12 de outubro de 2014, Dia das Crianças, Seninha tá em casa, xoxo, triste, pensando, poxa, Dia das Crianças. Aí chega o pai do Seninha, senhor Eduardo. Não sei se ele vai estar ouvindo. Pai, um beijo pra você. Você é perfeito. Obrigado por passar esse sentimento incrível que é torcer pro Mengão no Maracanã pra mim naquela dia. Foi aquele dia que eu virei rubro-negro mesmo. Porque você só vira rubro-negro quando você pisa o Maracanã lotado. Como foi aquele dia. Enfim. No dia 12 de outubro, né? Como eu já falei. O senhor Eduardo chega em casa com um manto do Flamengo, preto, vermelho, mais preto do que vermelho. Inclusive, esse manto cabe em mim até hoje, pra vocês verem que o Seninha não cresceu merda nenhuma desde 2014, mas tudo bem, deixa isso quieto. Com um símbolo, Cara, eu me apaixonei na hora. Com o símbolo do Flamengo na frente, escrito Flamengo atrás e tal. Só que o pai do Seninha, o senhor Eduardo, ele comprou um número maior. Seninha, na época, com os seus incrível 1,20 m, eu acho, ou poderia ser menor, usava PP. E o pai do Seninha comprou P adulto. Então parecia um vestido. Só que Seninha era gordo. Então Seninha conseguiu ir, mas um vestido, mas ele foi. E junto disso, o pai do Seninha tinha nada mais, nada menos do que 2 ingressos pro Maracanã. O pai do Seninha tinha 2 ingressos pro Maracanã. A gente não ia, na época ainda, né? Já tinha questão de problema de torcida, e meu pai, o senhor Eduardo, tava com muito medo e tal. Pô, vou levar o Seninha pro meio do Maracanã. Pipipipopopô. Então ele comprou pra mista, de frente, assim. Mas foi incrível. Na época, se não me engano, foi R$35. Eu não lembro o preço da época, me desculpe, eu era muito pequeno. R$35, eu acho. Aí a meia tava por 15. O jogo foi... Cara, foi uma coisa incrível. Foi ali, naquele momento que eu olhei, pai, a gente vai pro Maracanã. Ele falou, vamos pro Maracanã, filho. Aí a gente colocou a camisa, fomos pra estação de trem em Caxias, entramos no trem, aí vinha aquela tropa, aquela nação rubro-negra gritando, fazendo barulho, aquela coisa incrível, quando você tá, cara... eu tô até ficando sem ar. Quando você tá indo pra estação de trem, você vai vendo uma tropa inteira de pessoas indo junto com você. Todo mundo de vermelho e preto naquela porra. Todo mundo de vermelho e preto. Senhores, sabe o que é você olhar pro lado, ver um cara de vermelho e preto, um cara de 3 metros de altura. Tu olha pro outro lado, vê uma mulher de 1,2 m com vermelho e preto. Aí tu olha pro teu lado, tá o teu pai, que tem 1,84 m, 83, vestindo vermelho e preto também. E você olha pra baixo e você tá lá vestindo vermelho e preto. Cara, aí a gente entrou no trem. O trem lotado, Lotado de quê? Rubro-negro. Puta que pariu, que delícia. Fomos até a estação do Maracanã. 30
3 minutos aproximadamente cantando o hino do Flamengo, grito de guerra. Puta que pariu, que coisa perfeita. Não tem medo. Qualquer um que puxa, guerreiro, qualquer um que puxa o hino do Flamengo, um grito de guerra, tipo, o clássico, sabe? Festa na favela e tal, cara. Na época não tinha, se não me engano, em dezembro de 81 ainda, que é o meu favorito, por sinal. Mas tem um que me marcou até agora. Cara, eu não sei contar todo. Eu vou cortar agora uma parte, vou colocar e vocês vão ver depois. Que é basicamente, vocês ouviram ele, que é, cara, eu me arrepio todo só de ouvir. É tipo, a Copa do Brasil eu tenho 3, o brasileiro já ganhamos 6, lembrar você. Foram 32 minutos da gente cantando isso dentro do trem, eu junto do meu pai, foi uma coisa incrível. Aí a gente chegou na Estação Maracanã. A Estação Maracanã, pra quem mora fora, é a estação que não é dentro do Maracanã especificamente, ela pega todos os ramais da Supervia. Pega o de Belford Roxo, pega todo. É uma estação tão grande que ela faz transferência de outras estações. Você sobe nela, você pode ir pra outro ramal, pra outra zona da cidade. Outra zona do estado, no caso. Então, tipo assim, eu subi no Maracanã, desci na estação Maracanã, subi, e quando você tá na estação Maracanã, senhores, quem é na Carioca deve estar contorcendo agora. Você olha pra vidraçaria, né, pra grade que tem na estação, você vê o Maracanã de dentro da estação. Sabe o que é pra uma criança de 8, 9 anos que sempre sonhou em assistir um jogo de futebol no estádio do time dela? Olhar para aquilo, para aquele gigante que tem tanta história, que tá lá desde a primeira Copa no Brasil, que o Pelé fez o 1000º gol, se eu não me engano. Foi isso mesmo, eu tô vendo aqui na Wikipedia, gente, porque aqui tem que ter cultura, né? Com o 1000º gol do Pelé, aí tem uma porrada de gente que ganhou taça lá, o Flamengo foi campeão em 2009 lá também. Cara, pra uma criança que tá tendo a primeira sensação de como que é pertencer a um grupo, os rubro-negros, já pertencer à torcida do Flamengo, acabou de sair de um trem maluco que nunca tinha visto na vida, parar e olhar pra grade e ver o Maracanã, o Seninha congelou. O Seninha falou, puta que pariu. Que coisa é essa? O horizonte de Seninha se abriu, enquanto isso olhava para trás, vinha aquela turma enorme chegando de vários ramais, a estação de trem cheia, lotada de rubro-negro, aquela coisa, todo mundo com bandeira, todo mundo com coisa. Aí o pai de Seninha começa a gritar também, o Seninha começa a gritar diretamente, começa a pegar os gritos, começa a anotar tudo na cabeça dele, e vai seguindo pra passarela dos jornalistas. Eu não sei se esse nome é ainda, na época, se eu não me engano, era esse nome, desculpa se não é. Enfim, que é basicamente a passarela que liga a estação de trem, do Estação Maracanã, né, até o Maracanã. Irmão, você consegue ver o Maracanã sem grade, enquanto você tá indo pro Maracanã. Senhores, você consegue ver, vou repetir pra você bem pertinho, você consegue ver o Maracanã dentro, tipo, do lado de fora do Maracanã, mas sem grade, você vê ele junto com você. Cara, aquela caminhada dura mais ou menos uns 6 minutos. Eu poderia dizer que uns 6, 7 minutos é o primeiro portão. Se eu não me engano é o portão F. Eu não me recordo porque foi muito tempo que a gente foi pra isso, pra Maracanã, né? Mas enfim, nesse episódio. Mas a gente chega até um portão lá. A gente ficou na mista, né? Que é do meio. Se eu não me engano é leste, eu não lembro. Tem que dar uma olhada nisso aqui. Aí a gente vai chegando. Consegue ver o Maracanã de longe quando você pisa no portão de entrada do Maracanã, um dos portões de entrada do Maracanã. Você olha para um lado, vê rubro-negro gritando, você olha para o outro, é rubro-negro gritando, e você tá com ingresso na sua mão. O cara fala para você, e aí, guri? Cadê o teu ingresso? Aí tu entrega o teu ingresso na mão do cara, o cara te revista, e você entra. Aquele trajeto do portão do Maracanã até a arquibancada vai passando todos aqueles momentos que você viveu
a caminho da central com a sua mãe, com a roupa, com a bolsa cheia de compra barata, muamba da China, e você na janela do trem falando, mãe, um dia você me leva ao Maracanã? Ela, claro, filho, um dia eu te levo. Só que esse dia nunca chegava até aquele dia perfeito do dia 12 de outubro de 2014. Você chega, você vai entrando por aquele lugar, você vai olhando ao redor assim, você sobe umas escadas, sobe umas rampas, não é mais escada, sobe umas rampas e você entra na arquibancada. Tem um, tipo... eu não sei exatamente a metragem, mas é um espaço, tipo um buraco de 2 metros, sei lá. Tipo um quadradão assim, com uma rampa. E você sobe essa rampa. Irmão, quando você sobe essa rampa pela primeira vez na sua vida, junto com seu pai, no Dia das Crianças, para ver o seu time do coração, aquela sensação, tá me dando agora, o coração acelera e você vai ouvindo bem devagar, bem alto, e você vai indo bem devagar, ouvindo bem alto o hino do teu time do coração. Chat, desculpa. Senhores ouvintes, fechem os seus olhos e deixem esse áudio que eu vou colocar agora ecoarem pelo seu cérebro. Imagina você ouvindo isso pela primeira vez, entrando no Maracanã lotado. Pois é, senhores. É esse sentimento que uma criança tem quando ela entra no Maracanã. Aí a gente entrou, eu meio atordoado com aquele monte de bandeirão, gente gritando, é hino. Aí o meu pai me sentou perto, né, do meio, que dá pra ver bem os dois lados e tal. A gente sentou e ficou. Pum, pum, pum. Hino nacional brasileiro. Todo mundo levantou. Pum, mão no peito. Cantando, eu cantei e tal. Aí tinha um cara do nosso lado, ficou brincando comigo, conversando, aquela loucura. Aí, aquela coisa toda, todo mundo meio esperando, todo mundo comemorando já antes do jogo começar. Aí, irmão, só alegria. Primeiro que o Maracanã é tudo caro pra um caralho. Desculpa pelo termo, senhores. Não vou colocar como explícito do Spotify, então me perdoem. Mas é caro que você... é tipo assim, um pão com salsicha, R$15. A água por 8. Eu, desde pequeno, muito malandro, juntamente de meu pai. Meu pai comprou uma cumbuquinha de água, né? Um copinho de água. R$6 o copinho de água de aeroporto. Eu, muito esperto, pensei, putz, meu pai comprou 2 copos pra gente, então vou ao banheiro ver se tem bebedouro. A fila do bebedouro tava dobrando no intervalo. Eu falei, puta que pariu. Fui ao banheiro. O que a minha mente estratégica de economista desde pequeno fez? Pegou o copo, encheu de água do banheiro e foi beber na arquibancada. Isso mesmo. E olha que eu falei que tava no intervalo, mas não tava. Me perdoa, erro aqui, erro crônico. Minto, não estava no intervalo. Foi no início do jogo isso. Voltei pra lá. Cada passe era berro geral. O Maracanã tava lotado de rubro-negro. Passe, pum. Cada gol perdido eu gritava. Meu pai gritava. Eu via ele gritar e eu ficava meio com medo gritando. Mas aí eu via que tava todo mundo gritando e eu comecei a falar, não, vai tomar no cu. Eu vou gritar também. Comecei a gritar, vai, não sei o que. Meu pai do meu lado me olhando, eu olhando pra ele, a gente gritava junto, não sei o que. Aí então que saiu o primeiro gol do Flamengo. Eu vou até conferir aqui, senhores, pra mim não falar besteira. Eu vou até ver aqui o momento exato do jogo que saiu. O primeiro gol que eu assisti no Maracanã na minha vida.
A partida era do Brasileirão, Flamengo versus Cruzeiro, terminou em 3-0. O primeiro gol saiu aos 12 minutos, se eu não me engano. 12, 20, no máximo 25 minutos. Só que esse primeiro gol não valeu. Então, você ouviu Seninha, né? Seninha, pequeno, comemorando um gol, todo mundo tacando a cerveja pra cima, não sei o que, bababá. E Seninha, aí o juiz, arrombado, desgraçado, levantou a bandeira, né, anulando. Seninha lança um puta que pariu. O pai de Seninha olha pro lado dele e finge que nada aconteceu. Seninha ficou, ok. Vamos continuar com o jogo. Aí então não teve mais gol nesse primeiro tempo, gol impedido. Voltamos, fomos lá tentar comprar uma coisa, não comemos nada, voltamos, conversamos sobre o que aconteceu, o jogo muito bom, pipipipopopó. Começou o segundo tempo. E eu, pai, cadê o gol, pai? Cadê o gol, pai? Ele, filho, calma que vai vir. Calma que vem. Eu, pai, cadê o gol, pai? Pelo amor de Deus. Pum, bateu. Gol do Flamengo. Puta que pariu. Aí todo mundo gritando. Não sei o que. O louco gritando junto, abraçando meu pai. A gente caiu. Nesse episódio, meu pai, ele torceu o pé pulando. Foi uma coisa muito engraçada. Que até hoje, ele torceu o pé dele e caiu por cima do meu. Ou seja, eu e meu pai, a gente tem a mesma perna praticamente que faz isso. Sim, esse barulho é do meu pé. Esse aqui eu arranjei... A primeira lesão que eu tive nesse pé foi no Maracanã. Depois aconteceram outras, mas no Maracanã foi esse aqui. Eu fiquei com o meu pé direito e ele também fazendo barulho. O dele dói até hoje, em falar nisso. Foi nesse primeiro gol do Flamengo. Aí então, gol do Flamengo, beleza. Comemoração, babá. Recomeçou o jogo. Eu falei, caramba, pai, vamos ganhar. Aí ele, verdade, filho, vamos ganhar. O que acontece? Gol contra. Puta que pariu. Gol cagado lá contra, mas foi contra. Comemoramos mais ainda. Gritamos. Beleza. Pai, 2-0, não sei o quê. Aí, quando eu pensei, putz, vai ficar tudo bem agora, né? Deu um tempo, jogo meio... Lá e cá, Cruzeiro vinha, Cruzeiro fazia, pipipi, popopô, aquelas caradas todas, né? Aí, acontece... aos 62 minutos. Gabriel Santana com a assistência do Alessandro. Gol. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo. Seninha gritando, abraçando o pai dele. Quase no final do jogo, né? Praticamente já tinha acabado o jogo. Tava no meio do segundo tempo. 62. Tudo bem. Seninha. Foi, tipo, um atrás do outro. Foi tô vendo aqui, conferindo, revendo, né? Porque na minha cabeça de criança fazia mais sentido o tempo que eu tô falando. Mas, enfim. Óbvio, abrindo o Google, foi 1:57, 1:62. Mas na mente de torcedor infantil, não tinha, né? Não tinha esse timing todo aqui de um atrás do outro. Mas, mano... Aí, beleza, substituição pra caraca. Acabou a partida com 3 de acréscimo. Saímos do Maracanã. Todo mundo comemorando, óbvio, o Rio de Janeiro, na minha cabeça, né, que era só aquilo ali. Comemorando, todo mundo gritando, não sei o quê. Aí a gente vai pro trem. A volta pra casa foi a coisa mais incrível do mundo. Todo mundo lá gritando, comemorando, fazendo batuque no trem. Aí tinha um pessoal do pagode lá na frente, tinha um pessoal do hino do Flamengo lá atrás, tinha um pessoal dos gritos de guerra no meio, todo mundo brincando. Aí entrou um cruzeirense dentro do vagão, todo mundo 3-0, 3-0. O cara ficou puto, saiu 2 estações depois que não aguentou a zoeira. Cara, foi uma coisa incrível. A gente chegou em Caxias, desci daquele Flamóvel, Flatrem, sei lá como eu posso dizer aquilo. Meu pai, a gente pegou o carro e voltou pra casa. Meu pai chegou pra mim, e aí, filho, gostou? Eu só peguei e abracei. Acho que é esse o ponto que é lembrar esse podcast. E depois desse dia, a gente foi mais 3 vezes junto ao Maracanã. Botafogo e Flamengo. Fomos Flamengo e Goiás. Fomos Flamengo e... Caramba, velho. Foi Flamengo e... Cruzeiro de novo, sim.
A gente foi primeiro Flamengo e Cruzeiro, Flamengo da Fogo a gente perdeu de 1-0, depois fomos pro Flamengo ganhar e Goiás viramos de 2-1, depois Flamengo e Cruzeiro a gente venceu de 1-0. Sim, foi isso mesmo. Fui 4 vezes no Maracanã com meu pai. Aí depois a gente nunca mais foi, eu fui só no Maracanã depois de velho, entre muitas aspas, no show dos Hermanos, ano passado. Mas essa primeira vez me marcou tanto, mano. Porque eu acho que esse sentimento, eu acho que eu tenho certeza na minha cabeça que eu só virei torcedor, eu só virei rubro-negro porque eu vivi aquilo. Rubro-negro que tá me ouvindo agora de qualquer canto do mundo, do Brasil. Se você não foi ao Maracanã ainda, aquilo lá lava a sua alma de uma maneira incrível. Quando você vê o time do coração preenchendo todos os lugares daquele palácio enorme, aqueles gritos de guerra que ecoam na sua cabeça, aquilo lá é como se fosse um batismo, mano. Pra mim, me desculpa aí se você não gosta de comparação com religião, caguei. Aquilo pra mim é um batismo. Aquilo causa uma ligação eterna de você, torcedor, com o clube do coração. Então, eu aproveito aqui pra agradecer ao meu pai por ter passado, ao senhor Eduardo, por ter passado esse amor pelo Flamengo pra mim. E eu tenho certeza que eu vou passar pro meu filho. Eu tenho certeza. Desde aquele dia, do dia 12 de outubro de 2014, o Seninha lá de 8 anos pira todos os jogos do Flamengo. Tem camisa do Flamengo. Tem faixa do Flamengo. Assistiu a Libertadores na casa dele com 32 pessoas numa piscina de 2 metros por 1,90. Fez churrasco, saiu de cueca na rua porque venceu a Libertadores. Foi pra piscina também ver a final do Mundial. Ficou puto porque o Liverpool, arrombado, meteu um gol. O Lincoln errou o gol também. Mas a gente deixa isso quieto. Flamengo, Seninha, inclusive, foi na festa que teve lá na Rio Branco com a Libertadores, junto com o Brasileirão. Ficou em cima de um poste. De um poste não, desculpa. De cima de uma... Caralho, esqueci. Em cima de uma banca de jornal. Pegou o trem lotado pra ver a festa da torcida dele. Tem vídeo no Instagram, inclusive, no Facebook, qualquer lugar. Então, essa chama de torcedor lá, dia 12 de outubro de 12, e eu só tenho a agradecer a uma pessoa, o senhor Eduardo, meu pai. Então, a gente termina o podcast de hoje aqui, desejando um feliz aniversário pro Maracanã, né? Porque um templo desse, irmão, um templo desse que guarda tanta história de tanta gente, merece ter um episódio só dele aqui. Então, agradeço a você que tirou o tempo da sua vida para ouvir a minha história de torcedor no Maracanã. Recomendo você que quiser sugerir algum tema específico aqui, que nos siga no Twitter, @Cenacast_, e use a hashtag Cenacast para sugerir algum tema. Então, muito obrigado a você que ouviu. E mais uma vez, pela terceira vez, hat-trick de agradecimento ao senhor Eduardo. Pai, se você estiver ouvindo esse podcast agora, muito obrigado por ter feito isso por mim naquela época. Eu tenho certeza que aquele momento nunca vai sair da minha cabeça. E eu tenho certeza que os meus filhos vão agradecer por se eu proporcionar a eles o momento que o Senhor me proporcionou. Então, termino aqui. Um beijo a todos e até o próximo episódio.